Eu quero dizer para você que Deus ainda realiza sonhos, ainda cumpre propósitos. Eu sempre trabalhei no comércio, em shopping, em supermercado. Só que em 2021 eu me formei em pedagogia. Quando foi no ano seguinte, em 2022, abriu o concurso aqui na minha cidade para minha área. Então eu decidi prestar esse concurso. Nessa época eu estava trabalhando ainda no supermercado, eu entrava 8 da manhã e saía às 2h40 da tarde. Então eu chegava em casa, eu já ia correndo me trancar no quarto e estudava. Eu fazia várias anotações, assistia vídeos no YouTube, né, sobre leis. E eu lembro que meu marido até ficou chateado na época porque eu não fazia mais nada a não ser estudar. Eu tava com esse foco, com esse propósito, porque infelizmente eu fui uma adolescente muito revoltada, eu dei muito trabalho para os meus pais. Então eu queria trazer para eles o orgulho, a alegria, né? Por mais que eu já não tivesse mais aqueles comportamentos da adolescência, mas eu queria trazer uma alegria a mais para eles. E eu sei que essa seria uma grande oportunidade, uma grande alegria, principalmente para minha mãe, porque a minha mãe é formada em pedagogia, mas por conta dela já ter feito a faculdade, já com uma idade um pouco avançada, também teve o falecimento da minha avó materna, que mexeu muito com o emocional da minha mãe, então ela já não conseguia mais passar nos concursos. Então, esse sonho dela ficou pendente. E aí, eu acredito que ela transferiu esse sonho para mim, né? Ela não conseguiu e ela queria muito que eu fosse, mas ela nunca me obrigou a nada, tá? Deixar bem claro que foi tudo uma decisão minha, foi tudo de acordo com a minha vontade. Mesmo estudando muito, fazendo a minha parte, eu estava desesperada, com muito medo de não conseguir passar, porque querendo ou não, são muitos concorrentes, né, para pouca vaga. Então foi aí que eu decidi fazer um propósito com Deus. O meu propósito foi o seguinte: eu disse para Deus, né, eu fiz uma oração, eu clamei ao Senhor e eu falei para Deus com toda a sinceridade do meu coração que se Ele me ajudasse a passar nesse concurso, lembrando que eu prestei para 2 concursos, para a professora PEB 1, que é aquela professora que fica à frente da sala de aula, e também para a professora adjunto, que é a professora que dá ali um suporte maior para alguma criança de inclusão, né? Uma criança PCD, que significa pessoa com deficiência, tá bom? Então eu prestei para esses 2 cargos de professor. E aí, gente, chegou o momento de fazer o propósito. Porque por mais que eu tivesse assim me dedicando ao máximo, a gente precisa de incluir Deus nos nossos projetos, nos nossos sonhos. E como eu estava muito insegura, mesmo fazendo a minha parte, eu decidi então fazer o propósito. Então o meu propósito ele foi da seguinte maneira: eu disse para Deus que se eu passasse nesse concurso, passasse, fosse chamada, né? Eu iria, no primeiro salário, eu iria devolver para Deus 50% do salário que eu recebesse. Porque assim, era um salário de professor não é muito, é pouco, mas comparado com o que eu ganhava no comércio, seja no supermercado, seja no shopping, era um salário muito bom. E assim, gente, não adianta a gente querer fazer propósito para depois não cumprir, para depois ficar com dó. Então, eu fiz um propósito daquilo que eu sabia que eu ia cumprir, assim, com muita alegria, de todo o meu coração. Então, no meu coração, eu senti de devolver 50% do primeiro salário. Então, o primeiro salário eu iria devolver para Deus a metade do meu primeiro salário. Lembrando que eu sou dizimista, tá? Na igreja, mas isso não é o assunto do vídeo, mas só para vocês entenderem, né? Porque quem devolve o dízimo geralmente é 10% de tudo que recebe. E nesse propósito, eu devolveria 50%. Tem gente que faz o propósito de devolver o primeiro salário inteiro para Deus, para a igreja. Tudo bem, também tá certo, Deus recebe, tá? O propósito, pessoal, não existe certo ou errado. É aquilo que
você decidir no seu coração e você vai pôr isso diante de Deus. Então não se baseie no propósito de fulano, de ciclano. É o que você sentir no seu coração, você vai colocar diante de Deus e vai fazer isso com Deus no seu secreto, no seu particular, tá bom? Então, eu fiz esse propósito com Deus, continuei fazendo a minha parte, estudando bastante, eu ficava até de madrugada estudando. Eu lembro que eu não estudei muito tempo, tá? Foi, acho que 45 dias, né? Foi esse tempo que eu tive para estudar. E eu lembro que foi um período, assim, muito difícil, de muito medo, muita incerteza. Sempre que eu ia tomar banho, eu ficava chorando no banheiro, clamando ao Senhor: Deus, atende o meu clamor, Deus, faz eu passar nesse concurso, Senhor, permita que eu dê essa alegria para os meus pais. É claro que não vai apagar tudo aquilo que eu fiz na minha adolescência, de dar muito trabalho na escola, de ser rebelde, mas será um acalento para o meu coração e para o coração deles também. E eu clamava a Deus e eu chorava de todo o meu coração, gente, com toda a minha alma. E Deus me ouviu. Quando foi no mês de abril de 2022, eu fiz as duas provas, né? De manhã eu fiz para um cargo e à tarde eu fiz para o outro. 4 meses depois, em agosto, eu fui chamada para o primeiro concurso. Mês seguinte, setembro, eu assumi esse primeiro concurso, que foi de PEB 1. E foi assim, gente, uma alegria muito, muito, muito grande, tá? Eu assumi no dia 1º de setembro. Quando eu recebi o meu primeiro salário, no mês seguinte, eu cumpri o meu propósito, né? Eu tirei 50% do meu salário e eu dizimei, né? Eu devolvi na casa do Senhor. E foi assim, com muita alegria, com muita gratidão a Deus, né? Porque foram meses assim de extrema angústia, de extrema tristeza. Eu estava passando assim muita humilhação por conta de dinheiro. No meio familiar, o inimigo usava a boca de pessoas próximas, pessoas da família mesmo, para me desanimar, para me colocar para baixo. Eu não tenho raiva dessas pessoas, porque eu sei que não era elas falando, tá? Era claramente o inimigo querendo me atingir, querendo me desestabilizar naquela área que eu mais estava necessitada naquele momento. A gente tem que ter esse discernimento, tá, pessoal? Saber quando é a pessoa que está falando, o ser humano, e quando é o inimigo usando aquela pessoa, né? Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra os principados e potestades. Então, às vezes a gente tá brigando ali com a pessoa e não é a pessoa. Então, não é brigando que vai resolver. É com oração, é com jejum, é com entrega, que a gente tem que ter esse discernimento. Que muitas vezes é a pessoa ali que está falando, mas por trás dela tem alguém mandando ela dizer aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu lembrei agora que no meu propósito eu disse a Deus que eu também testemunharia na igreja o que Ele havia feito na minha vida, e assim foi feito. Eu fui até o altar da igreja e testemunhei a todos que estavam ali presentes o que Deus havia feito na minha vida. Claro que eu fiz a minha parte, mas se o Senhor não fosse comigo, nada disso teria acontecido. Então, sou muito, muito, muito grata a Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente também tem que entregar na mão de Deus. Porque muitas vezes a nossa parte ela é limitada, a gente pode fazer até determinado ponto. E dali para frente, só o poder de Deus, né? Só um milagre para que venha acontecer, venha se cumprir aquilo que a gente busca na presença de Deus. E o segundo concurso veio no ano seguinte, no mês de junho do ano seguinte, 2023, o ano passado, eu fui chamada para o segundo cargo, né, que é professora adjunto, que é onde eu fico como um aluninho especial. Então, se cumpriu na minha vida, né, apesar de ter prestado os 2 concursos,
eu tinha pedido para Deus, eu tinha feito o propósito com Deus de passar em um pelo menos. E a minha mente estava em um só. Eu não queria não é que eu não queria, mas eu falei para Deus, Deus, são tantas pessoas, né? Nesse concurso foram 1.400 inscritos. No edital constava só uma vaga. É claro que eles chamam bem mais do que isso, né? Mas até então era uma vaga. A minha classificação foi 95, bem longe, né? Mas graças a Deus eu fui chamada assim num período muito curto, em 5 meses. Foi muito rápido, gente, passou voando. E eu lembro que eu pedi para Deus que eu passasse em uma classificação que fosse chamada, porque as pessoas falavam, nunca chama mais de 100, é no máximo 100. E eu lembro que eu falava para Deus, Deus, faz eu passar ali entre esses 100 classificados, né? Porque aí já é uma garantia que eu vá passar. Eu lembro que eu falava para Deus, Deus, não precisa eu passar em primeiro lugar, mas faça eu passar ali entre os classificados, né? Entre os 100. E a minha classificação foi 95, gente. Olha como Deus é poderoso, como Deus é um pai assim que cuida de detalhes, né? Então, em 2023, o ano passado, em junho, eu fui chamada para o segundo concurso, eu assumi e hoje eu estou assim nos 2 cargos. Trabalho muito, é muito cansativo, é muito estressante, mas mesmo com todo o cansaço, eu estou vivendo um propósito. Eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. Muitas vezes a gente reclama de certas coisas na nossa vida e a gente esquece que aquilo que a gente está vivendo lá atrás foi oração. A gente pediu em oração, a gente clamou para estar vivendo aquilo e muitas vezes nós estamos ali só reclamando, só murmurando, né? Eu digo assim por mim, tá? Eu não estou julgando ninguém, eu digo por mim. Porque muitas vezes eu sou essa pessoa que eu esqueço que eu estou vivendo um milagre, que eu estou vivendo uma bênção de Deus na minha vida, um propósito atendido, um momento ali do cansaço, tô cansada, tô estressada, que não é uma profissão fácil, é uma profissão muito desafiadora e às vezes acabo esquecendo, mas daí eu me recordo, né, da promessa, do milagre, do propósito e vou seguindo aí na caminhada. Então eu quero dizer para você, não desista do seu sonho, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Faça um propósito com Deus, faça um jejum, faça uma oração de todo o seu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer te abençoar, que tudo aquilo que você pede a Deus em oração já está preparado. Só que você precisa dar o primeiro passo para receber. Você precisa fazer a sua parte para que Deus venha lhe entregar aquilo que já está preparado. E Ele quer te entregar, Ele não vê a hora de te abençoar. Faça a sua parte que Deus irá fazer a dele. Um beijo, até mais.